Se eu te mostrasse essa imagem e perguntasse que animal é esse, eu duvido que você responderia hipopótamo. Mas é isso mesmo, esse bicho bizarro aqui e inúmeros outros foram retratados de forma completamente insana pelos artistas medievais. Mas aí fica a grande pergunta: será que eles realmente eram péssimos em representar os animais? Ou será que tinha alguma intenção por trás disso tudo? Será que era só falta de referência ou essas ilustrações malucas foram pensadas de forma quase que cirúrgicas para nos passar alguma mensagem? Hoje, eu, o macaco despido, preparei um verdadeiro arsenal de imagens retiradas de manuscritos antigos, para a gente tentar entender como o ser humano daquela época enxergava a natureza ao seu redor. Durante o período medieval, o continente europeu estava fervilhando. Os reinos viviam em expansão, guerras estouravam para todo lado e a galera começava a se aventurar para além do mar. E junto com esse crescimento, vinham também histórias inacreditáveis sobre terras distantes, povos desconhecidos e, claro, criaturas que ninguém fazia ideia que existiam. Os manuscritos iluminados eram escritos à mão, letra a letra, figura por figura, para informar as antigas e novas descobertas. Cada artista passava horas desenhando e eu nem preciso dizer que não sobrava muito tempo para eles viajarem. Então, para criar essas figuras, eles dependiam dos inúmeros relatos mentirosos dos viajantes. Mas também não vamos ser tão cruel com a galera que viajava. Alguns animais são quase que impossíveis de se descrever só na imaginação. Quer um exemplo? Vamos imaginar a seguinte situação. Você é um europeu medieval que vive ali no interior e está prestes a embarcar numa nau, que era tipo um navio de última geração da época. Sua missão é catalogar o máximo de espécies possíveis e descrevê-la para os monges da sua cidade natal. Logo pisando no porto, os primeiros bichos que você vê são aqueles bem básicos. Umas ostras, uns peixinhos e talvez alguns caranguejos. Nada muito além do comum, né? Mas para alguém que nunca viu uma ostra, bom, acabou que esse foi o resultado do animal descrito. Mas enquanto aos peixes e caranguejos, não deve ser tão difícil assim retratar um bicho desse. Bom, se eu te mostrar isso aqui, certamente você não faria a mínima ideia que isso daqui na verdade é um caranguejo. Pelo visto, os artistas da época tinham uma dificuldade enorme de interpretar os membros dos animais. Os peixes, por exemplo, que de certa forma são animais bem básicos e sem expressão facial, aos olhos de um pintor medieval, ganhavam uma cara completamente brava e zangada. Mas, continuando a nossa navegação, logo depois que a gente zarpa e se afasta da costa, eis que surge no horizonte um bichinho aparentemente fofo, simpático e com uma carinha tranquila que derrete o coração de qualquer ser humano. Nadando devagarinho, com suas nadadeiras elegantes, essa criatura parece estar sempre de boa com a vida. E se você ainda não percebeu que figura é essa que eu tô te mostrando, deixa eu te contar, essa aberração maravilhosa aqui é simplesmente uma tartaruga marinha. Sim, mano, uma linda e bela tartaruga marinha. Mas agora chegando no mar aberto, aí sim o bicho começa a pegar. É nessa hora que a gente se depara com os tais leviatãs e monstros marinhos detalhadamente descritos nas enciclopédias da época. E cara, entre todos os seres bizarros, as baleias são sem dúvidas as que receberam as interpretações mais malucas e sem noção. Algumas ilustrações têm uma representação que são tão fora da casinha que você nem acredita que eles queriam dar ideia que aquilo era uma baleia. Sério, algumas têm escamas, olhos esbugalhados, dentes afiados e até caretas demoníacas. Se você nunca tivesse visto uma baleia na vida e visse isso num livro antigo, com certeza você iria achar que as baleias estavam mais próximas de demônios marinhos do que de mamíferos que vivem cantando pelo oceano e quase que são os animais mais de boa que a gente tem. Em outros desenhos, elas aparecem carregando vulcões nas costas, capazes de expelir uma quantidade imensa de fumaça. E uma coisa é certa aqui, os inúmeros relatos de pessoas que foram acompanhadas por baleias demonstram que essas criaturas sempre adoraram observar os barcos humanos. Sério, as baleias são bichos lindos, inteligentes e muito brincalhões.
E calma que a coisa piora, viu? Em meio a tanta invenção, os artistas da época também tentavam retratar outros animais marinhos, que embora não fossem baleias, lembram muito uma delas. Tipo as orcas, que na época eram erroneamente classificadas como baleias, mas hoje sabemos que elas estão mais próximas dos golfinhos, os quais também sofreram com os olhos maldosos dos artistas medievais. E saindo desse lado um pouco mais fofinho, vamos partir para os predadores. Antes da gente atracar no continente africano, olha o que a gente avistou. Um tubarão. Pois é, um tubarão, mano. Esse aqui é um maravilhoso jeito que retratava um bicho lá na Idade Medieval. E sinceramente, parece mais um cachorro com escama do que um predador feroz. E depois dessa insana travessia, finalmente chegamos à África. Terra de gigantes, lar da megafauna mais insana que já pisou na Terra, e vamos combinar, aqui os bichos são completamente esquisitos e muito difíceis de descrever. Tipo, tenta explicar o que é uma girafa para alguém que nunca viu uma. Vai lá, o que você diria? Tipo, é um cavalo amarelo com um pescoço gigante e 2 chifrinhos de enfeite na cabeça? Pois é, foi mais ou menos isso que a galera da Idade Medieval descreveu. Já os elefantes, sinceramente o meu animal mais preferido desse lugar, esses foram completamente esmagados pela criatividade dos monges. Os coitados ganharam versões com pernas desproporcionais, pescoço quase inexistente e às vezes eles apareciam até carregando castelos inteiros nas costas. Tudo porque a galera ouvia diversos relatos errôneos de elefantes nas guerras. E com certeza o mais bizarro disso tudo é a grande incapacidade deles de também interpretarem as trombas. Mas essa eu vou deixar passar, vai, porque é uma estrutura bem difícil de se entender. Agora, nossa próxima criatura a ser avistada é um lindo e redondinho hipopótamo. O caso dos hipopótamos é um dos mais divertidos de se observar. Ao longo da história, ele já foi confundido com um cavalo marinho gigante, um elefante que resolveu nadar e até como um pelicano gordo. O pessoal realmente pirava na interpretação deles. E já que estamos aqui dando um rolê pelos lagos africanos, que tal darmos uma olhada para o ser mais comum daqui? Um jacaré, o nosso verdadeiro rei do açude, esticadão no sol, só curtindo a vida bem na nossa frente. E até que esse aqui tá bonito, vai, inclusive eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu também não vou ficar aqui cheio de ironia, dando a entender que esses desenhos deles eram completamente ridículos. Existem sim animais que foram retratados de um jeito bem mais legal que na vida real. Olhando para os grandes predadores, as hienas, por exemplo, eram representadas de um jeito até que bem fiel, exceto pelos seus chifres. E o mais curioso é que em várias representações antigas, elas apareciam ligadas a tumbas e a cenas de predação humana, o que é um bom indício de que a galera da antiguidade já teve contatos bem ruins com esse animal. Partindo para um exemplo um pouco mais parecido com nós, os macacos também eram seres muito bem representados. Suas ilustrações quase sempre estavam ligadas a brincadeiras ou a situações sociais bem irônicas. O fato engraçado é que por muitas vezes eles pareciam mais humanos do que as nossas próprias representações. Então, aqui a gente tem que dar um ponto positivo para essa galera. Entrando mais adiante na savana africana, nos deparamos com o maior felino daqui, o nosso rei, o incrível leão, que aqui ficou bem parecido com o seu Madruga do Chaves. E olha, não tem como dizer que essa carinha esquisita aqui foi colocada à toa. Os leões frequentemente eram usados como símbolo da nobreza. Então, diversas ilustrações também carregavam faces humanoides bizarras. Como nessa imagem, onde um leão olha com uma cara extremamente nojenta para nós. E já que eu iniciei esse assunto, vamos tirar esse elefante branco da sala. Por que raios a galera daquela época desenhava tão estranho assim? Cara, o período medieval vai, sei lá, desde o século V a XV, e tipo, logo depois, a arte europeia ficou completamente insana no realismo. Será que os caras tiveram uma evolução mental absurda ou eles realmente faziam isso por sacanagem? Bom, na Idade Média,
Vamos dizer que a galera não se preocupava muito com o mundo real, já que o mundo real era uma porcaria. A arte era carregada de simbolismo. Um leão, por exemplo, não precisava parecer um leão real. Ele precisava passar a ideia de força, coragem ou qualquer outro conceito espiritual que o artista quisesse transmitir. E esse é o ponto dessas representações. Muitos desses desenhos estavam em livros religiosos ou bestiários, que eram enciclopédias de animais reais e imaginários. Esses livros serviam para ensinar a moral e a fé cristã. Então, se o animal tinha um significado especial, ele era completamente exagerado de propósito. Isso porque a galera da época via a natureza como se fosse um filme. Pensa comigo, eles não tinham essa coisa de celular, entretenimento. Então o entretenimento era a própria natureza. Eles pegavam representações animais e tentavam entender o que eles poderiam aprender com aquele ser vivo. E isso é completamente fascinante. Além disso, eu não sei se você já reparou, os artistas medievais raramente viam esses animais. Então eles se baseavam nas descrições dos outros. Como eles sabiam que a galera mentia muito na época, exagerar já fazia parte do processo. Resumindo, a arte medieval era esquisita porque ela não tentava ser realista. Ela era feita para ensinar, simbolizar e impressionar. E esse senso absurdo do ridículo que ela tem, cá entre nós, é justamente o que faz ela ser tão braba e interessante. Continuando nossa viagem, que tal sairmos da megafauna africana e darmos um pulo nas excêntricas paisagens asiáticas? Sem dúvida, o maior símbolo da fauna asiática são os tigres. Mas para os europeus, longe dos enormes felinos predadores, os tigres medievais não captam nem um pouco a imponência desse bicho. Eles eram pequenas criaturas, semelhantes aos cachorros e sem suas listras icônicas. O mais estranho é que frequentemente essas ilustrações mostram os tigres olhando para um espelho. Uma bizarrice que vem de uma antiga lenda de que se era possível roubar os filhotes de um tigre apenas colocando um espelho na sua frente. Outros seres que podemos encontrar não só na Ásia, como também em grande parte do mundo, são os morcegos, retratado muitas vezes como indivíduos de 12 patas, o que talvez seja para dar aquela noção de movimento para a imagem. Agora, voltando nossos olhos para a Europa depois dessa longa viagem, será que eles também faziam essa bagunça anatômica com suas próprias criaturas? Bom, para infelicidade ou felicidade de muitos, até os bichos que viviam do lado deles eram completamente distorcidos pelos artistas da época. Quer um exemplo? Dá uma olhada nessa figura aqui. Eu aposto que pouquíssimos de vocês iriam dizer que isso daqui é uma aranha. E aqui fica nítido a dificuldade que eles tinham em ler os membros. Em outras imagens, as nossas amigas de 8 patas são retratados parecendo quase que bactérias ciliadas. E nas poucas vezes em que a criatura até lembra uma aranha de verdade, os caras conseguem cometer erros anatômicos grotescos. Pelo visto, ninguém ali imaginava muito bem sobre o conceito de quelíceras e pedipalpos, aquelas estruturas frontais que as aranhas usam para manipular sua presa. Na visão dos ilustradores medievais, esses pedaços do corpo eram desenhados como se fossem mais outras patas. E acontecia que a nossa coitada acabava com 10 ou até 12 pernas. Um verdadeiro terror anatômico. Outro exemplo maravilhoso são os grilos, que simplesmente foram reduzidos a cabeças com pernas gigantes. Mas entre os artrópodes mais injustiçados pela Idade Média, os escorpiões, cujo qual eu só tenho apreço por ser o meu signo, foram praticamente retratados como se fosse uma aberração ambulante. Teve artista que meteu pelo, rosto de felino, o que não faz o menor sentido. E como já se não bastasse, vem o clássico erro medieval de encher o bicho de perna. Escorpiões, assim como as aranhas, têm 8 patas, mas nas ilustrações, os coitados ganhavam perninhas extras como se fossem milípedes, ou até mesmo membros em forma de braços humanos. Partindo para o conteúdo dessas histórias antigas, um dos mitos mais famosos e mais clássicos é daquele sapo que se transforma em príncipe. Essa dualidade entre o feio e o belo fez com que por inúmeras vezes os sapos fossem retratados de forma quase que catastróficas. Mas tem outro animal que consegue superar todos assim, todos mesmos. O camaleão.
Por mais que seja nítido que o camaleão é um réptil, no período medieval ele era comumente retratado como uma espécie de cavalo colorido ou às vezes até um gato raivoso. De qualquer forma, é visível que em nenhuma dessas representações ele se parecia com o que temos na vida real. E a prova de que eles realmente tinham algo contra os camaleões é esse registro aqui, onde ele mais parece um leão com a juba penteada. Mas antes de você sair, pera porque eu deixei o melhor pro final. E eu já vou adiantar que não foi pela esquisitice, mas sim pelos mitos loucos que os medievais inventavam em volta desses bichos. Para começar, vamos falar dos caracóis. Sim, os caracóis, cara. Acredite se quiser, mas muitos cavaleiros medievais eram retratados lutando contra esses pequenos seres gosmentos. E não era de boa não, tipo uma interação curiosa. Eram batalhas épicas e duelos mortais entre humanos e moluscos. Para você ter ideia do quão comum eram essas figuras, já foram registrados mais de 70 cavaleiros enfrentando caracóis em cerca de 29 manuscritos. Mas de onde será que saiu essa doideira? Os maiores culpados por esse mito eram os lombardos, um povo germânico que invadiu a Itália e depois se espalhou por parte da Europa. Para a galera italiana da época, esses caras eram vistos como os mesquinhos, gananciosos e covardes. Na verdade, eles eram guerreiros, e depois que Carlos Magno derrotou eles, eles passaram a ser comparados a caracóis apenas para humilhá-los. Segundo os italianos, o caracol era a metáfora perfeita para uma criatura que tentava parecer poderosa e imponente, mas que na real era lenta, mole e fácil de se esmagar. Outro mito famoso e que precisa ser dito aqui é dos coelhos. Monty Python, em busca do cálice sagrado, de um jeito completamente escrachado e genial, o filme brinca com vários mitos e absurdos da Idade Média. Um dos momentos mais memoráveis, e também os mais bizarros, é a famosa luta dos cavaleiros contra um coelho branco. Do nada, um coelhinho fofinho vira uma máquina de destruição e acaba com os soldados sem nenhuma dificuldade. Parece até impossível, só que por mais surreal que pareça, a ideia do coelho assassino não saiu totalmente do nada. Diversos manuscritos medievais retratam coelhos em situações absurdas. Em algumas imagens, eles aparecem caçando os humanos com arco e flechas. Em outras, eles estão dominando e imobilizando pessoas de forma sinistra. Em uma mais icônica, os coelhos aparecem decapitando um humano. A explicação mais aceita é que esses coelhos representavam de forma simbólica certos grupos sociais da época. A ideia de mostrar um animal considerado inofensivo, como um coelho, se voltando contra um humano, geralmente retratado como um camponês ou uma figura frágil, era uma forma de ironizar e criticar as tensões sociais do período. Então, por mais cômico que seja ver um coelho espetando alguém, essa imagem também refletia de uma maneira exagerada o caos e a desigualdade social daquela época. Bom, e é isso. Fique com esse gatinho aí, que pra mim são as melhores representações. Eu deixei ele de lado, mas, pô, os gatos são maravilhosos nas representações medievais. E se você gostou do vídeo, mano, deixa esse like aí, solta um comentário se te agregou algo ou se divertiu, enfim. É muito importante que você faça isso pra gente reunir o máximo de primatas aqui. No mais é isso, até o próximo vídeo e tchau!